Eu continuo... As pessoas acham que eu sou exagerado. Aliás, eu só não. Eu e o Zinho. Quando nós pedimos 5 reforços para o Vasco da Gama. Quando o Vasco da Gama enfrenta um time que é do primeiro nível do futebol brasileiro, acontece isso que aconteceu. Ainda com a expulsão do João, né? No final do primeiro tempo. Sim. Acontece isso que aconteceu. Eu não sei quem é que vai contratar, eu não sei de onde que vai sair o dinheiro, porque isso não é problema meu, isso é problema do Vasco, se é a 777, se é o Pedrinho que vai pagar, eu não sei quem vai pagar. Mas no mínimo 5 tem que contratar. Dos 5, 2 tem que ser zagueiros. Ixi. Porque é um perrengue essa zaga do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de 5 também. Eu logo dizer, o Cruzeiro também precisa de 5. É um perrengue essa zaga do Vasco. Tão completo. O Corinthians também precisa de uns 3 ou 4. O Corinthians, o treinador falou que ele também está de olhos voltados para a janela, né? Que ele falou, vamos observar a janela. É legal, observar a janela é legal. Contratar é o que eu não sei. Agora, gente, não dá para passar uma vergonha dessa e não acontecer nada. Não dá. Não, mas como é que é isso, não acontecer nada? O treinador acabou de chegar, assumiu a responsabilidade, que nem acho que seja dele. O que eu penso a respeito disso? O time estava arrumado taticamente, tanto que faz 1-0. Perfeito? Perfeito. Estava arrumado. O time do Vasco começou o jogo arrumado, só que ele não sabia da qualidade dos caras. Quando ele precisou daquela palavrinha aqui no futebol, custa caro demais, que é qualidade. Essa é a palavra que mais caro custa no futebol. Pode marcar no seu caderno aí. Pode usar se quiser, que eu não cobro nada. Então, qualidade é a palavra mais cara do futebol. E o Vasco tem pouquíssima qualidade. Tem um centroavante bom e um meia bom. Olha como eu estou sendo bondoso. E um goleiro bom. Olha como eu estou sendo bondoso. O goleiro é bom, pega umas coisas impossíveis. O centroavante é bom e tem um meia bom. Só. E niente de pio. O Vasco passou uma vergonha tremenda. Parabéns, Flamengo. Parabéns. Sabe por quê? Você impõe respeito ao adversário fazendo gols, jogando bem, botando a bola para dentro e pressionando o adversário. É isso que a gente espera do Flamengo. Parabéns, Flamengo. Não fez... fez tudo o que era para fazer num jogo desse. Era para enfiar 6, fez 6. Podia fazer 8 ou 9, né? Mas fez só 6, tá bom. A maior vergonha que o Vasco da Gama já passou no confronto contra o Flamengo. Ô, Zinho, ele não vou falar mais, que eu já estou irritado. Ele falou fez só 6, Zinho, que ele falou. Não, podia ter feito mais. Ou não? Só isso. A nossa amiga Paquita da Nação me mandou uma mensagem durante o jogo. Ela foi, né? Boa noite, né? Boa noite não, boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. É, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Mauro Naves, buenas. Dani, fã de esporte. Ela me mandou uma mensagem. Esse Tite é retranqueiro, hein? Pô, era pra enfiar uns 10, pô, só ganhou de 6. Ela ficou invocada. Gente, mas tem torcedor reclamando assim, ainda. Queria mais. O torcedor do Flamengo mas a verdade queria. é o seguinte, né, Dani? Assim, não é um resultado, tá longe de ser normal, porque a história do clássico diz isso. Essa é a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama, nessa história centenária, né? Então, assim, primeira vez que o Flamengo faz 6-1 no Vasco da Gama. Então, vamos aqui debater sobre os defeitos que o Vasco apresenta, que não foi de jogo de ontem, não. Não. Tem apresentado isso durante a temporada. Tanto é que tomou de 4. Foi 4-0, né? Do Criciúma. 4-0 pro Criciúma em São Januário. Que caiu o treinador, Ramon Dias. E aí que coloca o interino, né? O Paiva, que consegue dar uma arrumadinha, classifica na Copa do Brasil, perdeu de 1-0 pro Atlético Paranaense lá, jogando um segundo tempo até melhor do que o Atlético Paranaense, com um jogador a menos. Ganhou do Vitória em casa, aí trouxe um treinador, o Álvaro, né? O Álvaro Pacheco, que é um cara que tem no currículo dele muito trabalho como auxiliar técnico e um bom trabalho agora no Vitória, né? Que ele não terminou a temporada porque aceitou a proposta do Vasco e foi motivo de polêmica, né? Foi criticado pelo presidente do clube anterior dele, porque, claro, ele viu uma oportunidade muito grande, ver os portugueses chegando no Brasil, alguns fazendo bom trabalho, outros fazendo trabalho muito ruins,
né? Para mim, a porcentagem é de trabalho ruins dos portugueses do que trabalhos maravilhosos. Para mim, tem 2 que são exceção, Jorge Jesus e Abel. Alguns razoáveis e muitos ruins. Que mostra que ele Mas tem muita estrela. Coisa nesse ele tem jogo. estrela mesmo, né? Sim. Mesmo quando pisa na bola e tal, entra lá e faz isso, é todo mundo, é o que todo mundo queria ver. Ele fala, na entrevista depois do jogo, ele falou, sabe que o futebol é assim, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, mas comigo parece que acontece. Ele fala qualquer coisa nesse sentido, né? Mas parece que é meio isso mesmo, e acho assim, o Tite fala, é só trabalho, para ele voltar e tal. Trabalho ele precisa jogar. Titular não dá para ser agora. Titular existem outros lá, né? O que Cebolinha jogou também, né? Fora o Pedro, que já vem fazendo um gol atrás do outro. Então, assim, é difícil ele entrar no time. O Pedro só não joga na seleção brasileira, é impressionante. Agora, se ele continuar nesse ritmo, entra um gol aqui, ele precisa fazer gol em todo jogo também. Eu acho que ele vai acabar tendo o perdão. Acho que não vai ter uma saída antecipada e enfim, vai ficar por lá. Mas Álvaro Pacheco foi difícil a gente ouvir. Que ele falou que treinou, teve vários dias, às vezes com linha de 5, que ele falava, linha de 3 e tal. E parecia que estava dando tudo certo. Mas é porque era o elenco do Vasco contra o próprio Vasco nos treinos, né? Sim. Então, assim, faz uma diferença quando você olha para frente ali, tem todo esse pelotão do Flamengo. Enfim, uma tarde de pouca inspiração para o Vasco e inspiradíssimos. A Arrascaeta, acho que fazia tempo também que não ia fazer uma partida tão boa. Você deu tudo certo, cara. Todo mundo jogando bem e tal. Esse é um ponto interessante. Ozinho, eu fico pensando aqui, né? Pascoal também, óbvio, vamos debater tudo isso. Eu não sei, o Arrascaeta fez um gol lindíssimo, né? A calma que ele tem para esperar o momento, tirar a bola, é muito bonito. E assim, o Arrascaeta não vinha fazendo boas partidas. Isso. Não acho que tenha sido melhor em campozinho, mas acho que o Flamengo começa a acabar com as desconfianças. Como é que você vê? Vamos partir do Arrascaeta na análise individual, mas para a gente trazer para o todo aqui e pensar, o Flamengo está preenchendo as lacunas da desconfiança que estavam abertas? Olha, não é coincidência, né? O Arrascaeta, quando ele está num dia inspirado, o time cresce, o time joga. Eu concordo com você que o Everton Cebolinha também teve destaque do nível dele, que o Davi Luiz, né? Nós temos que elogiar. O Davi Luiz era um zagueiro que não estava sendo tão cotado como titular, havia até uma desconfiança, vamos dizer assim, mas ele joga bem os 2 jogos que ele fez como titular. Achava-se até que ia entrar o Léo Ortiz, junto com o Fabrício Bruno, que acabou ficando, né, nessa negociação que não aconteceu. E ele que começa jogando, não é só o gol que ele fez, não. A liderança, os duelos, né, muito bem posicionado. Me parece que está muito bem fisicamente. O Davi Luiz fez um bom jogo também. Mas assim, o Arrascaeta, como ele é o meia, o cara que articula, que chega ali na frente, você vê que eu acho que o De La Cruz nem fez o seu melhor jogo. Fez um bom jogo, ponto. O Gerson, para mim, continua sendo aquele cara que o Tite encontrou o espaço ali. Recua o De La Cruz para perto do volante, no caso foi o Alan, depois o Eric, mas é o Gerson fazendo uma função que era do Everton Ribeiro, pelo lado direito, deu um encaixe nesse meio campo, e realmente o time ontem, quando os gols saem, o Flamengo fez 30 finalizações, 18 no gol. Então, assim, um rendimento muito acima do que vinha acontecendo, e jogadores que não estavam rendendo, principalmente o Arrascaeta, até sendo cobrado pela torcida. Ontem você via no Arrascaeta ele querendo o jogo, pedindo a bola, chamando, correndo e brigando por cada espaço, e fez uma partidaço. E aí quando ele vai bem, todo mundo ao entorno, que são ótimos, também começa a render. Aí acontece o que aconteceu, e pega um time fragilizado, né? O Vasco, quando toma o empate, toma a virada, aí se entregou, não conseguiu mais nem puxar um contra-ataque. O Payet também não estava naquele dia especial, que é outro jogador que precisa estar bem para o Vasco ter algum lampejo de coisas positivas. O Payet não estava bem no jogo, ele optou pelo Ryan, o garoto pelo lado, depois fez uma mudança, botou o Rossi, mas foi o Verratti correndo para tudo que é lugar,
se dedicando e um Flamengo sobrando. Porque, como diz o nosso parceiro Branco, né, presidente? Isso. Jogar ganhando é bom demais, né, presidente? Fica fácil, né, Zinho? Fica todo mundo inspirado. E se o Davi Luiz estava bem do lado, o Maicon ajudou muito também a derrubar esse Vasco, né? Léo Pelé, a expulsão de João Vitor. Quer dizer, setor defensivo, o Álvaro Pacheco foi perguntado sobre isso, mas evidentemente ele está chegando. Perguntaram, o que você acha que menos falhou? Ou melhor, mais falhou? Que setor que você menos gostou? E ele não quis dizer, é o meio, não quero, é o todo, etc e tal. E aí voltava, não, o erro é meu, eu que escalei, eu que fiz e tal, eu que tenho que pedir desculpas. Aí um jornalista foi bem, falou, aqui no Brasil a gente diz que ganha todo mundo e perde todo mundo, você não precisa se sentir tão culpado assim não. Os caras lá dentro também não corresponderam e tal. Mas vai ser difícil, deve estar sendo de ontem para hoje, ele imaginar o que vai fazer com o tempo que tem agora. O Vasco não vai perder muita gente, eu acho que ninguém, né? Acho que não vai perder ninguém aí, vai poder trabalhar com todo mundo. Tem o elenco completo. E essa história de reforço, tá todo mundo falando, né? O Medel não foi convocado, não? Mas esse não tá jogando, foi perguntado e ele foi direto. E o cara deu bons números. Mas o jornalista deu bons números, que com o Medel tinha sofrido 1 gol e seu Medel sofreu não sei quantos e tal. Tipo assim, por que ele não tá tendo oportunidade? Era até um jornalista chileno. Ele meio que falou, eu tenho lá 36 jogadores, eu tenho que fazer as minhas escolhas, eu escolhi. Tipo assim, o dia que ele estiver bem, eu escolho ele, mas deve ter achado que ele não estava bem nos treinos. O Medel tem uma questão de bastidor que ele ficou muito ligado à gestão anterior, inclusive próximo no sentido de ajudar, Sim. mas isso fez com que ele ficasse estremecido com parte do elenco. Então, parte dos jogadores não ficou satisfeita com a maneira como ele se colocou na gestão anterior. Então, também tem essa questão em relação ao Medel. Agora, peraí, deixa eu só entender uma coisa. Foi o Vasco que facilitou, então? Não foi o jogo que estava se esperando do Flamengo? Não, a junção das duas coisas. Um time muito inspirado do lado e outro muito pouco do outro. Aí vira 6-1, vira história. Não, 6-1 ficou barato, hein, gente? Vira história. O pessoal do Vasco sabe do que eu tô falando. A torcida do Vasco sabe do que eu tô falando. Ficou de graça tomar 6. Podia ter tomado 12 ontem. Seria a maior vergonha da história. Ontem já foi a maior vergonha da história do Vasco. Esse clube centenário maravilhoso que tem uma torcida espetacular. Agora... o Maicon nessa tem muita coisa errada, né? Tem muito posicionamento errado, tem muito domínio errado, tem muita bola errada, tem muita saída de bola errada. O Vasco tem muita coisa errada. E a tendência de estando nesse... Aí o Zinho tem razão, deixa eu até me aproveitar dessa fala do Zinho, porque essa confusão... Quem pensa que a confusão administrativa não chega no vestiário? Mentira! Pergunta para ele que tem toda essa experiência de vestiário. Pergunta para o Mauro o tempo que nós passamos desses 45 anos de jogo de futebol, de vestiário que a gente tem. Atinge, chega, porque falta aqui, não pagou ali, não recebeu aqui. E outra coisa, quando não começa a receber o roupeiro, o massagista, aí o pessoal da limpeza, aí é que abala os jogadores. Porque o jogador até segura a bronca quando é com ele. Mas quando é com quem ele gosta, que está no clube, aí não anda mesmo. Aí não funciona mesmo. Não é regular. Com todo respeito ao João Vitor, que eu acho bom jogador, o João Vitor tem passado na medida do tom. Não é à toa que ele é expulso de uma maneira quase... E a olhadinha dele pro Léo, hein? Você viu a olhadinha dele pro Léo? Como o Léo depois deu uma olhadinha pro goleiro no gol do Arrascaeta, nesse gol aí, Porque essa bola, o goleiro levou pra morrer de repente uma semana. Também tinha que ter saído antes, a bola era dele. Porque a hora que a bola quicou, o goleiro tem que abafar. Ele também não abafou. Aí o Léo deu uma olhadinha pra ele, falou, essa era sua, meu filho. Não olha só pra mim, não. Tem o seu também. Tem tudo. Tá vendo como é que é o negócio? Depois que inventaram o tá ruim, não tá bom pra ninguém. Não, pro Flamengo hoje tá bom. Não, pro Vasco da Gama, tô falando. Depois que inventaram o tá ruim lá no Vasco da Gama, não tá bom pra ninguém no Vasco. Agora, pro Flamengo é só sorriso, só alegria. Aquele pessoal que achava que o Tite era retranqueiro, já não tá achando mais. Aliás, ontem quase que dobrou o número de gols do Flamengo num jogo só, né? Sim. O Flamengo tinha 7 Primeira vitória de virada também dessa era, Tite. O Flamengo tinha feito 7 gols até aqui, se não me falha a memória. E ontem fez 6 num jogo só. Então, sabe, a gente vai vendo, o nível do Flamengo é outro, gente. Nós estamos falando do melhor elenco da América do Sul. E esses caras, quando eles estão bem, e eu falo isso sem medo de pestanejar,
Quando esses caras estão bem, quando esse time do Flamengo, o time bom do Flamengo, tá arrumado, e com o Davi Luiz, que jogou uma partida muito legal, é bom ver o Davi Luiz jogando bem, que legal que ele tenha jogado uma partida boa, né? Você vê como é que são as coisas, né? O Fabrício teve entorse no tornozelo, passou o jogo mancando e não saiu. Sim. Ele jogou mancando. O segundo tempo dele, quando já estava no finzinho do jogo, você viu que ele dava uns pulinhos assim, ó? Ele já estava dando uns pulinhos, porque o tornozelo devia estar desse tamanho. Isso que você... Fala assim. Isso que você está falando do elenco, né? O segundo tempo mostrou isso. Você vê, o Bruno Henrique entra, faz aquele golaço. E o gol do Gabigol é a participação dos 2 jogadores que entraram junto com ele no jogo. O Wesley e o Luiz Araújo. Sim, verdade. Então é um elenco que, quando as coisas se encaixam, são muitas opções que o Tite tem, né? Agora vamos ver se vai manter essa regularidade. Não é dar 6-1, é jogar bem. Porque o Flamengo meteu 6-1, mas jogando bem, se impondo, toma um gol e não se abala. Toma um gol no clássico, né? Poderia vir uma pressão, uma cobrança. O time do Flamengo continuou no seu mesmo padrão de jogo, né? Confiando naquilo que tinha de planejamento, e as coisas aconteceram positivamente. Então o time foi sólido, foi confiável naquele momento de você tomar um gol no clássico contra o seu maior adversário. Não, e tem uma coisa legal, porque o Flamengo toma o gol, que é logo de cara, né? Como 0 de jogo já sai 1-0 pro Vasco, né? É bem rápido. Rolou o melão, 1-0 pro Vasco. O Flamengo pega a bola para dar saída do gol sofrido e os caras continuam jogando da mesma forma. Bola trabalhada, a passagem da bola por dentro para chegar na ponta, vira o jogo, passa para cá. Os caras não se apavoraram até chegar a marcação do gol de empate. Porque eles tinham consciência de que o time do Flamengo, jogando direitinho, com o formato que tem, ganha de qualquer um no futebol brasileiro e na América do Sul. Ganha de qualquer um. O time do Flamengo, do jeito que jogou ontem, arrumado, posicionado, ganha de... vou repetir que é para depois não dizer que eu não falei. Ganha de qualquer um. O time do Flamengo, jogando como jogou contra o Vasco da Gama, ganha de qualquer um. Tem o Bolívar, daqui a pouco vamos falar de Libertadores. Não, depois. Da Libertadores? É. Olha a minha preocupação com o Flamengo na Libertadores, ó. Tem altitude, Pascoal. Daqui a pouco a gente fala disso. Olha a minha preocupação com o Flamengo na Libertadores. Tem certeza disso? Eu acho que uma coisa que o Tite não deve estar feliz... Dani, vai nessa, Dani. Deixa ele. Fala, presidente. Brincadeira, que o Tite não deve estar muito feliz, que ele fala muito em equilíbrio, né? E se eu entendi uma parte ali da coletiva do Kleber... O Tite nem vai para a entrevista, né? Só para a gente contar para quem não assistiu. Kleber, foi o Matheus Bach, o filho do Tite, e o Kleber que deram entrevista ontem. Parece que ele fala em trabalhar com 2 gols e média por jogo, 2 pontos, qualquer coisa. E isso não está acontecendo. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo fez 16 gols e só sofreu 1. Que problema, né? Está com 3 e tanto de média. Não, é muito, não vamos assustar os caras, é 2 e pouco e tal. Não, também não. Mas é que funcionou. Não tira o pé, não. Deixa os caras com essa velocidade, não precisa tirar o pé. Agora, esse negócio de Libertadores que eu vou falar depois, isso é lá para agosto, né? Não, calma, que ainda tem tempo, ainda vai ter voltado todo mundo. Eu acho que tem time aí achando que vai se salvar quando abrir a janela. Mas a sequência do Flamengo é muito boa, gente. A sequência é muito boa. E a do Vasco começa já pegando o Palmeiras. Não, mas o Flamengo perde pro Palestino e emenda 5 vitórias consecutivas. Tudo bem, não fez um jogo muito ruim contra o Amazonas. Sim. Mas se você pegar o jogo contra o Bolívar, o próprio jogo contra o Milionários, o jogo contra o Corinthians e esse contra o Vasco, foi convincente. Por isso mas é por isso que eu volto nessa pergunta, assim, era o que estava precisando acontecer com o Flamengo, assim, o convencimento está vindo, porque ontem teve individual, teve coletivo, teve modificação, e aí pensando que o Flamengo não vai ter muitos dos seus jogadores, dá para pensar que ele está armado num padrão de jogo que pode começar a funcionar mesmo sem essas peças? Não tem outro time que tenha condições de fazer o que o Flamengo pode fazer. Mesmo com jogadores cedidos para seleções. Nenhum outro tem a qualidade que tem o Flamengo, mesmo com jogadores cedidos para seleções. O Flamengo montou um elenco sabendo que isso poderia acontecer, reclamando que isso iria acontecer, mas aconteceu. Falazinho, desculpa. Não, eu acho que assim, sente. Vai sentir. Não, sentir sempre. Não, sentir vai. Todos irão sentir, mas o Flamengo menos.
Olha, eu posso estar Não sei se equivocado. menos. Eu posso estar equivocado, mas para mim é o que vai perder mais jogadores. Sim. Titular. Né? Porque tem alguns que não são titular nos outros times. O Richard Rios é titular absoluto no Palmeiras? Hoje Não sim, sei. porque o Zé Rafael voltando. Zé Rafael não tá mas bem. o Zé Rafael voltando bem fisicamente, o Zé Rafael é titular para mim. Também é. Também entendo, sim. É? Mas hoje Então, assim- hoje é o Rios. Nos últimos jogos, o Zé Rafael ficou no banco. É que ao mesmo tempo que o Flamengo tem não é o um- elenco mais qualificado, também é isso que o Zinho está colocando. Também é quem perde mais peças, né? Pensando em Se time você titular. levar por esse lado- E ainda perdeu os jogadores. Assim, vamos dizer, o Pulgar vai embora e o Alan tá machucado. O Vinha vai embora e o Ayrton Lucas está machucado. Não é simples, não. Na lateral esquerda, eu acho que esse é um problema a ser resolvido. No volante também, porque o Alan teve uma lesão confirmada no adutor da coxa, previsão é de 2 a 3 semanas fora Como é que chama de aquele jogo. menino que é o volante? Igor Jesus. Joga sorrindo. Agora, sobre o que você perguntou, o Flamengo já entrou no modo confiável, eu acho que eu tenho que esperar umas 2, 3 partidas. Pro sobe e desce, né? Sobe e desce, olha, empatou com o Bragantino, depois jogo mal, aí fez 2 partidas muito boas, né, que foram contra quem? Corinthians e na sequência do Corinthians, Bolívar. a Bolívar, 4-0. Aí vai jogar no Amazonas, 1-0 só, que ficou devendo. Aí vem, mete 3 no Milionários e agora 6 no Vasco. Você fala, bom, agora vai. Não sei, vamos ver o próximo. O próximo, por acaso, contra o Grêmio, que eu não sei se vai acontecer dia 13. Tem bastante tempo para descansar agora No também. né? Maracanã. É, porque tem data FIFA na Mas semana aí que vem, já não não tem é jogo. Não, mas aí já não é com o time completo, né? Já é com todos esses É com o desfalques. pessoal cedido para seleções. É, que o jogo é dia 13, então essa turma já foi embora, né? Sim. Então Agora, já é uma outro coisa... Flamengo. E aí a gente tem que esperar. Sim. O elenco tem, todo mundo queria ver um jogo, todo mundo torce pro Flamengo, principalmente, queria ver um jogo como o de ontem. Não, foi convincente? Foi. Não dá para dizer que não foi. Tá aí o placar. E mesmo que não ficasse em tudo isso, né? O técnico o Álvaro Pacheco disse que no começo deu toda a impressão que o Vasco ia se impor, que estava controlando o jogo, etc. Mas isso demorou quanto? 5 minutos. Muito pouco, né? Na hora que saiu o empate, passou tudo isso, passou a ser só do Flamengo. Então, claro, o torcedor ficou muito satisfeito com o que viu. Mas vamos esperar essa caminhada e o quanto esses desfalques vão pesar. E podem pesar sim. Tem substitutos muito bons? Tem. Mas nenhum deles é o Arrascaeta, né? O nosso Nico. É Nico? É, que ele Nico chama? Dela Cruz. Nico Della Cruz. Entendeu? Gerson, que pode jogar o que ele jogou Pedro. ontem. É. Não, o Pedro não foi, né? O Não, o Pedro não foi convocado, parece que o Pascoal tá falando. Aí é, Pascoal aí é tá só a minha reclamando que ele só lamentação. não joga na O Pedro seleção. não foi convocado. O Pedro é centroavante para jogar na seleção brasileira. Sim. Ainda mais nessa não fase vou discutir, agora, né? eu não vou discutir os outros nomes. O Evanilson é artilheiro em Portugal. Eu não vou discutir o Evanilson. Eu vou discutir o Pedro. Pode ter o Evanilson, pode ter quem for. Mas quem tem, o Pedro tem que estar. O Pedro tem que estar na seleção. Não é possível que não esteja. Aí é a minha lamentação. Não foi convocado por quê? Aí é uma outra questão. Aí precisamos saber o que é. Porque há uma verdade dita e a outra que é implícita. A gente precisa entender. Como é que um cara que tem os números do Pedro, o artilheiro do Brasil na temporada, faz gol sorrindo, a bola vem então para sempre nele. Tudo que vira, tá no Pedro. Rodou pra cá, rodou pra quem vai fazer gol? Pedro. Pedro. Gente, não é possível que o cara que tem o cheiro do gol, o perfume que a bola gosta, não é possível que esse cara não jogue na seleção brasileira. Essa é a minha lamentação. Eu só lamento isso. Agora, se ele seria desfalque pro Flamengo, eu vou dizer pra você com a letra só. Se ele é desfalque. Tem muito jogo para todo mundo, até abrir a tal da janela que todo mundo diz que vai se reforçar. Cara, mas é em em 11 julho jogos. só. Não, é 10 de é só julho que julho. abre. Entendeu? 10 de julho. Gente, até lá, Corinthians tem 11 jogos, Flamengo tem não sei quantos. Sim. Os que estão precisando subir. O Vasco tem 11, 12 jogos. E aí, cara, se você perder 8, 9, né, nessa série de 12, do jeito que estão alguns times, isso pode acontecer. Quando chegar reforço, nossa, aí tem que contratar 11, porque vai estar muito atrás. Não, vai estar muito atrás, pelo que a gente tem visto aí. Esse ânimo todo, vai chegar. O Antônio falou, todo mundo que perde fala, não, aguarda que nós vamos mudar. Sim.
Mas tem uma estrada até chegar, mudar, quem é que vem, quantos jogos esse cara que vier vai ter que fazer para se adaptar de novo, como é que está ele fisicamente, tem uma série de coisas, entendeu? Então tem meio campeonato, tem aí uma meio outra turno. coisa que a gente precisa, depois eu vou falar isso aqui, eu sei que o pessoal vai ficar meio bravo comigo, mas O que tudo bem. aconteceu? Tem que fazer uma análise de jogos que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, antes do jogo da Libertadores. Porque esses jogos, eles serão feitos sem os titulares. Ah, sim, o Internacional vai passar por isso, perde 4 titulares Então, o Internacional, também. inclusive, tem o Palmeiras pela frente. Sim. Daqui a pouco, peraí, Pascoalzinho, daqui a pouco a gente vai nisso aí. Essa é uma análise que a gente tem que ver desses times, como é que eles vão... Porque a gente não sabe que quando esses jogadores... Porque uns podem voltar mais cedo, outros podem voltar mais tarde, pela classificação de cada um na Copa América. Claro. Perfeito? Então, uns mais cedo, outros não. Tá? E aí o que acontece? Na montagem dos times, pensando na Libertadores da América, nesses 2 jogos das oitavas de final, a gente tem que dar uma olhada, uma verificada enquanto as possibilidades de cada um. Né? Aí você vai ver, esses times tem, o Flamengo tem XYZ para jogar, até jogar a partida contra o Bolívar. Porque, para mim, o Flamengo é barbadaça contra o Bolívar. Olha, barbadaça, é puro de 10. Não foi fácil dessa vez Não aqui foi, agora. Quanto foi no Maracanã, minha senhora? 4-0, Malapa 2-1, Bolívar. Daqui a pouco a gente fala de Libertadores. Meu ansiosozinho esse tal de Oswaldo Pascoal. Já quer falar de Libertadores. Daqui a pouco a gente vai passar aqui os potes, vamos ver o chaveamento, vamos ver tudo isso. Mas eu quero ouvir o Davi Luiz. Sabe por quê, Mauro? Porque tinha muita gente comemorando ontem a boa atuação do zagueiro também. Assim, a torcida lembra de lá atrás como ele já foi importante. E os jogadores, é impressionante o carinho que os jogadores do Flamengo têm pelo Davi Luiz. E ontem ele falou depois do jogo. Vamos ouvir. Hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida. Isso mostra muita maturidade na equipe, sem gracinha, sem pensar que a gente é mais do que aquilo que a gente deveria pensar. Então acho que isso me dá muita alegria de fazer parte de um grupo desta maneira. Tá aí, Zinho, o Davi Luiz falando da partida, falando do grupo. Ele se emociona, é perguntado ali na zona mista sobre o título do Rodinei, assim, e eu acho que mais uma vez ele deixa claro o tanto que ele é abraçado por esse grupo, não é à toa, o quanto que ele também abraça todo mundo que chega e a importância que o Davi ainda tem. Você gostou da atuação dele ontem, Tetra? Não, até destaquei, né, no início do programa, quando você perguntou, né, do desempenho de Arrascaeta, eu citei muito a participação dele. Não só no jogo de ontem, no anterior também, ele já tinha feito boa partida, foi uma surpresa ali, até sendo aquele jogador que fazia o lado do campo para chegar como elemento surpresa, e dessa jogada dele sai gol do Flamengo. E no jogo de ontem, assim, ele estava marcando um centroavante que o Vasco pode estar mal, não está bem, mas o Verratti dá trabalho. Se movimenta, faz o pivô e ele estava ali, fazendo as coberturas pelo lado esquerdo. Ele não jogou pelo lado direito, ele jogou pelo lado esquerdo. Né? Então, que ele tem atuado quando o Fabrício Bruno não joga pelo lado direito. Então ele foi pelo lado esquerdo. Na subida ali do Vinha ele fazia a cobertura e tinha o garoto Ryan, que é de velocidade, muito bem posicionado. Me chamou a atenção a parte física, né? Ele já é um jogador com uma certa idade e muito bem fisicamente, tem a leitura certa, correta, o time encaixado. Assim, gostei da liderança dele, se comunicando, falando, orientando os atletas, né? Você observou muito bem, né? Você vê a comemoração, todos os jogadores indo falar com ele, né? Ele parece que realmente tem esse carinho do grupo, o grupo o escuta pela história que ele tem, pelo comportamento que ele tem, pelo profissional que ele é. Então, assim, é um cara que, de repente, para alguns, estava um pouco esquecido ali, com poucas chances, né? A gente via alguns torcedores até não tendo uma confiança, e o Tite traz, confia, acredita, ele é um baita de um jogador, e é mais um cara que está à disposição. Né? O Léo Pereira vai melhorar, né? É o cara que estava sendo titular, mas fica essa briga ali. Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira,
ele. Então, assim, já que o Fabrício Bruno não vai embora, o Flamengo... o Marcos Braz, né, a gente deve ouvir ele fala muito sobre isso. É um grande jogador, o Fabrício Bruno, bem quisto por todos. Se ele não acertou, o Flamengo financeiramente era bom o negócio, mas o Flamengo teria que ir ao mercado buscar um outro zagueiro. Não vai precisar mais. Tem 4 bons zagueiros, ótimos zagueiros, e o Davi Luiz, no momento, muito legal, muito bom mesmo, merece os elogios. Eu fico imaginando o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno ir embora, não foi? O Davi Luiz entrou, jogou pra caramba, e o menino tá lá louco pra jogar bola, louco pra ser titular nesse time e não tá arrumando espaço, né? Coitado. Já tem o Léo tem um Pereira, outro né? lado. Que o Léo tá machucado, né? Quando voltar, volta. Mas o Léo Ortiz tá ali esperando a chance dele. Mas ele pode ser o lateral esquerdo aí. É um bom ponto, hein? Porque O Vinha vai ter que embora. olhar. O Ayrton Lucas tá machucado. O Léo Pereira pode fazer esse lado esquerdo. o Vinha vai pra Léo seleção Pereira, do que eu tô Uruguai, falando, não Sim. o Léo Ortiz. Eu não descarto essa possibilidade, não. Não, eu não descarto essa possibilidade. Muito embora sempre aparece bom jogador do Flamengo, né? Bom jogador no Flamengo, na base do Flamengo, sempre aparece. Então pode ser que a gente tenha que analisar e esperar um pouco, porque o Tite agora vai ter uma semana inteira, né, para trabalhar. Mais, né? Porque final de semana que vem é data FIFA. Tem jogo do Esse meio de Brasil no semana sábado. É a semana dos amistosos internacionais. E os jogos atrasados de Grêmio Internacional. Grêmio Internacional. Amanhã você vai acompanhar aqui. Pela Libertadores e Copa Sul-Americana. E no final de semana é a chamada data FIFA. Então, vai ter um período aí, hoje é dia... Não, vai voltar dia 13, são 10 dias, perfeitamente. Né? 10 dias. São 10 dias para trabalhar e até lá o Tite vai encontrar... A rodada começa na terça-feira. A próxima rodada de número 8, é isso? o Flamengo joga dia 13, não é? Vamos abrir aqui a tabela pra gente matar essa dúvida. Então, o Flamengo joga no dia contra o 13, Grêmio, quinta-feira, no contra o Maracanã. Grêmio. Quinta-feira. Pro Flamengo é dia Mas 13. terça-feira já tem rodada. Ah, tá. Terça-feira já tem rodada. O Corinthians começa a rodada. Perfeito, Zinho. Eu estou falando que pro Flamengo são 10 dias completos até o jogo contra o Grêmio. Sim. 10 dias completos. E nesse período, o Tite vai poder escolher os jogadores da forma que ele quiser para poder botar em campo, visando já sem... Aí o Flamengo não vai ter lateral esquerdo, o volante... Vai ter o Igor Jesus. Igor Jesus, que para mim joga sobrando, Tem a possibilidade do Gerson jogar de segundo volante. De segundo volante eu não descarto o Gerson, não, porque ele é bom também de segundo volante. Porque aí o Lohan, que foi Faz muito o bem terceiro homem. quando fez a função do Arrascaeta por dentro. Exato. Que, aliás, esse menino, esse Lohan, ele não é centroavante, ele é um ponta de lança, na minha visão. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, por gentileza. Porque eu acho que ele, quando vem com a bola dominada para cima do adversário, ele enxerga bem o jogo e encontra bem o companheiro para o passe, na minha visão. Mas ele já foi usado de centroavante, já foi usado de ponta esquerda, já foi usado de ponta direita, entendeu? Mas ele, na dele, de ponta de lança, aqui, ó, enxergando o campo. O cara chegando de trás, ele é bom. E tem o Gabriel, Mauro. Fala aí o que você ia completar, presidente. O Gabriel, mas acho daqui a que pouco a gente fala um pouco do ele Gabriel demora um também. pouco a entrar porque eu acho assim, tendo o Pedro para jogar, tendo o Cebolinha para jogar, Tem o Bruno para jogar. o Bruno, O Gabriel vai continuar Luiz pra ali, jogar, quietinho Luiz no Araújo canto pra dele. mais jogar. o Luiz Araújo do lado direito. Então, assim, fica pensando ali que já tem uns 4 ou 5 para botar 3. Então, assim, não vai ser fácil encaixar. Mesmo com não. Ele vai ter ausências, que ainda virar sobram. bastante. Parece que o Flamengo vai descansar uns dias, né? Não vai começar a treinar hoje já desesperado, porque tem um tempo para isso. E muita gente pode não ter entendido a história do Rodinei, né? Por que o Davi Luiz se emocionou tanto, mas quem conhece a história lembra que ele passou a ser tipo um conselheiro do Rodinei. Quando ele chega no Flamengo, ele olha pro... É um coach, exatamente. Ele olha pro Rodinei e fala, cara, o potencial que você tem é para você ir bem mais longe de onde você está. Ninguém confia no seu futebol. Ele até usou a expressão na época, dizendo que ele estava assim, órfão de tudo, né? Coisas particulares, coisas do futebol. Então eles se tornaram muito amigos e tal, e o Rodinei vai lá e ganha esse título agora e tal, maravilhoso. E por isso que o Davi Luiz se emocionou pela relação que eles tiveram e o tanto que ele ajudou. Agora, melhor jogo da temporada, Flamengo? Acho que sim, né? Porque vinha muito irregular, né? Não foi contra o Amazonas, a gente pode ir eliminando. O Corinthians tinha jogado bem, Mauro. Tinha jogado bem, mas é que 6-1 é um placar tão forte, né? Que aí você até esquece, assim,
aquele jogo foi melhor, o outro pode ser. E o clássico de maior rivalidade no Rio de Janeiro, então é uma vitória muito impactante pelo placar que foi. Pode ser que o Tite, lá na análise dele, Kleber Xavier, Matheus, vai dizer, não, aquele jogo lá do Campeonato Carioca, o jogo com o Fluminense, o jogo não sei o quê. Sim. Eles gostaram de alguns jogos anteriores, obviamente. Sim, o jogo contra o Corinthians até aqui era o que muita gente apontava como sendo o principal. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos ouvir o Braz, porque eu acho que o Zinho fala uma coisa aqui em relação ao Fabrício Bruno, né? Mas o Braz, obviamente, também responde em relação a reforços, em relação à renovação de contrato do Gabigol, que entra e divide a torcida rubro-negra. Acertou o Tite de colocar naquele bolo ali, junto com outros 2 jogadores, o Gabriel? Vamos debater isso aqui depois de ouvir o Marcos Braz. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7. O Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. A gente, lógico que numa situação normal já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Sobre chegadas, muito se fala, especula no mercado lá fora, que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar na China. Não tem também não, nunca teve, nem Danilo nem Oscar. Há interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador, isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores. Entendeu? Só isso, mas não são 2 grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada, também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, não tem nada, não tem nada, porque às vezes não tem nada no momento, numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transação do jogador, aí vai falar, não, como eu falei há um mês atrás, não sei. Então assim, a gente procura nesses momentos não se posicionar. Bom, Oscar, Danilo e Michael. Não tem nada, mas pode ter no futuro. O Braz deixa a linha aberta. Agora, é muito louco para mim a gente pensar que esse momento do Gabriel, ele pode ter sido uma retomada, porque ele volta a jogar depois do imbróglio da camisa do Corinthians, faz um gol histórico no Maracanã, de uma goleada histórica, mas ao mesmo tempo, Zinho, tem um julgamento para acontecer na próxima sexta-feira. E está todo mundo esperando, porque se essa punição, que foi inicialmente suspensa, e imagina-se que vai ser anulada, não correr dessa maneira, se ele for condenado a cumprir algum tipo de suspensão, a história dele no Flamengo pode ter acabado nesse gol. Então, é muito louco também você querer pensar em definição de contrato, em renovação de um jogador que você não sabe daqui uma semana se você vai poder contar ou não, né? O Gabriel controverso, mais uma vez, até dessa vez sem ser por vontade própria. Não, perfeito. O Braz foi correto, né, na declaração. Não dá para você sentar e discutir renovação de contrato. Já não estava acontecendo. Quando lá atrás, o empresário do Gabigol faz um comentário que verbalmente estava tudo acertado. O Landim foi a público e desmentiu isso. Imagina depois de tudo que aconteceu. Não estou nem falando da polêmica da camisa, estou falando do doping, né? Da suspeita, disso, daquilo, fica de fora, volta, entra com efeito suspensivo. Eu acho que o Flamengo, o correto é isso, esperar. Julgamento. Não só o Flamengo, mas qualquer interessado está esperando ver o que vai acontecer no julgamento. Achismo, né? Que não vai aumentar a pena e que, de repente, ele vai ser
Pode Tudo tomar, no máximo, mais alguns meses, vamos dizer assim. Não acho que aumenta, não. É achismo. Mas a conduta correta é esperar. Acho que até o staff do Gabigol e o próprio Gabigol também vão esperar para saber o que vai acontecer. E aí tem uma definição. E é o que você falou. Se, infelizmente, para ele essa punição acontecer, a despedida dele do Flamengo realmente vai ser esse gol contra o Vasco histórico, como o Mauro Naves falou. É o do 6-1. Não seria o ideal por tudo que ele construiu no Flamengo, o que o Flamengo possibilitou para ele. Acho que é o grande momento da carreira do Gabigol. Sem dúvida, essa história no Flamengo. Por isso que causa tanta polêmica quando se diz Gabigol. Ele entra no jogo, faz um jogo assim, pelo menos com intensidade e vontade, entra correndo muito, mas não dá pra gente falar assim, o Gabigol se recuperou. Não, ele faz um gol numa jogada belíssima num time que já estava ganhando de 5-1. O que a gente discute é o comportamento do torcedor com ele, né? Eu que estava aqui assistindo o jogo no Rio de Janeiro, vi, não é um Maracanã dividido, eu vi a torcida organizada, a raça rubro-negra, alguma parte dela se manifestando negativamente. Uma parte da raça rubro-negra, que é a torcida mais importante do Flamengo, né, que tem um peso muito grande. Agora, eu vi ali no aquecimento, já no jogo da Libertadores, muita gente idolatrando, muita gente apoiando, muita gente... não digo a palavra perdoar, mas assim, passando uma borracha, e é claro que ele entrar, fazer um gol, beijar a camisa, beijar o escudo, fazer a declaração que ele fez, vai ajudando. O comportamento dele, as atitudes deles, vai ser fundamental, né? Eu não quero aqui entrar em ensinar ninguém a fazer nada, mas eu mesmo que tenho a minha fé, não postaria o que ele postou. Né? Até isso causa polêmica. Ele é o Gabigol. Não é possível que ele não pense nisso. Né? Botar um versículo da Bíblia que lembra o Corinthians. Vai causar polêmica. Então, esse comportamento do Gabigol, que ele vai ter que ter um comportamento de reconquistar aquela parte que ainda está não o perdoando. Vai depender dele. Eu não sei o que pensar. Eu confesso que essa da Bíblia aí me pegou. Eu não tinha chegado longe desse jeito, não. Porque a gente mas tem... se manifestaram, sim, claro. Muita coincidência, é isso? Às vezes... Eu tenho sempre a minha opinião a respeito disso. Eu acho que ninguém faz nada sem querer. Não tem sem querer para mim.